Acredito que nós precisamos nos perguntar se as pessoas vivem felizes, se existe essa tal felicidade e se o casamento tem sido feliz na vida das pessoas. Acho que é importante nós pensarmos um pouquinho, talvez em alguns aspectos dessa felicidade, alguns aspectos importantes para que o casamento possa alcançar esse status, para que a gente possa viver isso, para que a gente possa alcançar e colocar em prática, porque a grande verdade é que todo mundo casa para ser feliz. Será que existe uma outra forma de ser feliz que talvez seja diferente daquilo que nós estamos tentando? Será que você, eu, você, cada um de nós, será que nós estamos tentando do jeito certo? Será que nós estamos atentos àquilo que é importante realmente? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa que eu queria que você soubesse, e eu não sei se você consegue pensar desse jeito, casamento feliz existe, de verdade. Casamento feliz não é mito, não é historinha, né? Casamento feliz existe? Existe. Nós temos um casamento feliz. Que coisa boa. E por quê? Porque a gente entende um ao outro, porque a gente conversa, porque a gente se expressa, porque nós caminhamos juntos. Então, isso vai fazendo com que o relacionamento amadureça e a gente seja cada vez mais feliz. Joia. Isso não significa nem de longe que o casamento, para ser feliz, tem que ser fácil. Não é fácil. Que isso tudo tem que acontecer de forma instantânea, de forma automática. Mas, primeiro, acredite que o seu casamento pode ser feliz. Porque se casamento feliz existe, então existe essa realidade que pode ser sua. Uma coisa para a gente pensar agora é a seguinte: se somos felizes em outras áreas da vida, é natural que queiramos ser também felizes no casamento. Mas, sabe, não adianta muito a gente vivendo outras áreas totalmente infelizes, outras áreas sem realização, nós queremos colocar toda a nossa realização apenas no casamento. A vida precisa caminhar mais ou menos de uma forma equilibrada, né? Temos tantas áreas na vida e todas elas precisam crescer, em todas elas nós precisamos amadurecer, em todas elas nós precisamos ir mais longe. Não adianta, né, deixar algumas áreas de lado e como se fossem menos importantes e apenas o casamento. Precisamos sim gastar tempo, gastar as nossas energias, precisamos nos doar para que o casamento seja feliz, mas também outras tantas áreas da vida. Como que nós podemos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo agora? O que você pensa sobre casamento feliz? Então, o casamento feliz é uma doação. Eu preciso entender que o meu marido ele precisa de algumas coisas e que, por mais difícil que seja para mim, elas precisam acontecer. Então, assim, às vezes eu não tenho hábito, não tenho costume de fazer determinadas coisas, mas para que o meu marido esteja bem, para que ele esteja feliz, eu vou me esforçar para que isso aconteça, né? Então, para mim a palavra é doação. Eu preciso me entregar, eu preciso me doar para que aquilo ali seja bom. Joia. Olha que coisa legal. Não dá para ser feliz se eu estiver pensando só em mim, né? É isso que a Genesi acabou de falar. Quer dizer, pegando essa lógica, quanto mais eu pensar no outro, mais eu mesmo vou ser feliz. Então, primeira coisa casamento feliz existe, né? Nós alcançamos isso e graças a Deus, apesar das dificuldades, nós conseguimos acreditar que existia. Porque se você não acredita que existe, você vai desistir, ou você vai largar o casamento, ou você vai simplesmente ir empurrando com a barriga, acreditando que é assim como está, não dá para ser melhor do que isso. Então, primeiro passo, acredite, casamento feliz existe. Segunda coisa é você entender e acreditar que casamento feliz é algo que é para você. Casamento feliz não é só para os outros, né? Nós aqui não temos nada absolutamente de especiais. Nós não somos os
escolhidos, os únicos que conseguem, né? Ou aquelas pessoas que alcançam e que chegam nesse ponto de poder dizer meu casamento é feliz, elas não são pessoas diferentes, elas não são pessoas especiais. Não, o casamento feliz é para você. Você, do jeito que você é, do jeito que você vive, com as suas dificuldades, né? Acredito sim que existe gente que pensa, isso não é para mim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é um assunto bem difícil, né? Porque as pessoas acabam buscando aquele relacionamento de conto de fadas o tempo todo, né? E aí, quando a pessoa se depara com as dificuldades do outro, as limitações e todas essas coisas, ela acaba desencantando. Então, parece que já não é mais, e aí já não se esforça. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que cada pessoa tem a sua limitação, que ninguém é perfeito. Mas que eu preciso entender a limitação do meu companheiro, eu preciso ajudá-lo, né, nas dificuldades que ele tem, e o caminhar junto. Então, assim, buscar coisas que vocês possam entender juntos, que vocês possam fazer juntos, que vocês possam mudar juntos. Isso é importante. Então, é totalmente possível, né? E as pessoas acabam buscando isso constantemente. E uma coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho extremamente importante, você pode salvar o seu casamento, você pode mudar, você pode ter um casamento feliz, porque se você hoje está pensando em se separar, né, uma separação, uma coisa difícil, uma coisa traumática, então assim, não adianta fazer isso, porque você vai começar tudo de novo com outra pessoa. Uhum. Então, casamento feliz é para você, independente de o que você esteja vivendo na sua vida hoje, no seu casamento, né? Talvez está lá no último estágio, né? Já não acredita mais praticamente em nada, já está desistindo, já está abrindo mão, mas é para você. Com as dificuldades que você tem ou que vocês têm, as dificuldades que vocês enfrentaram, é para vocês. Sim, casamento feliz, a alegria, a felicidade. Talvez é hora nesse momento de olhar lá para trás, né, e se perguntar quanta coisa eu estava sonhando, querendo, esperando, tendo como expectativa. Então, retome essa expectativa, acredite, o casamento feliz é para você. Não importa em que ponto o casamento chegou, dá sim para resgatar, dá para retomar, dá para ser feliz. Terceira coisa que eu queria dizer para você é que o casamento feliz, ele não é automático. Veja, não significa que se simplesmente eu casar com a pessoa certa, automaticamente a felicidade vai acontecer. Também não significa que se eu for a pessoa certa para o outro, automaticamente a felicidade vai acontecer. A ideia daquilo que seja automático me passa a ideia ou a impressão de algo que eu não preciso me esforçar, algo que eu não preciso fazer nada de diferente, nada de especial. Veja, em todos os sentidos, em todos os lugares, em todas as coisas que você vai fazer, você tem manuais, né? No seu trabalho, com certeza, você tem que seguir determinados manuais, você tem regras, você tem coisas que você precisa aprender, coisas que você precisa colocar em prática. Como é que a gente vai imaginar que no casamento é só assim, né? Automaticamente a coisa simplesmente acontece sozinha, em nada, absolutamente nada. E algumas pessoas diriam assim, nada que vale a pena é fácil, mas nada mesmo. Até as coisas que também não valem a pena, elas também não são fáceis, né? Para nós conseguirmos desenvolver qualquer tipo de atividade na vida, é esforço, é entrega, é determinação, é nós estudarmos. Uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas entram no casamento sem nenhum tipo de preparo, né? Eu nunca estudei para casar, para ser casado e para viver um casamento, mas para as outras tantas coisas eu tive que estudar muito, né? A gente tem graduações, a gente tem especializações, a gente tem cursos e cada vez mais a gente acha que precisa se capacitar, mas talvez a gente acha que só nas outras áreas da vida.
O casamento não vai acontecer com felicidade se for de forma automática. O que nós precisamos? Como é que a gente pode ajudar um pouquinho mais? Eu lembrei de uma coisa que aconteceu alguns dias atrás. Nós fomos a uma loja e eu gostei de um colete. E eu gostei de uma cor bem forte, né? Então meu esposo falou, não, mas aquela outra cor vai ficar melhor e tal e tal. E aí daí eu falei, mas eu gostei do pink, né? O que eu queria era pink, o outro era dessa cor. E aí eu falei, mas eu quero e tal, tal, tal. Daí ele falou, então tá bom, então leva. Daí eu falei, não, vou levar o que você quer. E aí levei um que é de cor tipo terra, assim, não sei exatamente. Levei aquele. E aí fiquei super feliz, eu gostei também e tal. E aí depois do final, isso foi no meio do expediente ali, na hora do almoço. E aí depois, no final da tarde, quando nós estávamos indo para casa, entrei no carro e adivinha? Tava o colete rosa lá, embrulhado para presente e tal. Então assim, isso é não viver no automático. Você sabe o que a sua esposa gosta? Você sabe o que o seu marido gosta? Você tem buscado agradá-lo nessas coisas e tudo mais? Isso faz com que essa rotina, que todo mundo comenta tanto, que todo mundo fala tanto do relacionamento, faz com que ela não seja ruim, mas que ela, né, seja boa e que você pode transformar tudo isso em coisas boas. Isso. Exige esforço. Né? Exige atenção, exige permitir até mesmo que a criatividade possa vir surgindo. Sabe, algumas pessoas têm muita dificuldade nessa coisa da criatividade. O que eu podia fazer? Né? Na verdade, não existe uma receita, não é alguma coisa pronta. Né? Não tem como eu escrever para você um manual, faça isso de tantos em tantos dias, ou alguma coisa assim. Né? Mas nesse episódio ali da loja, eu vi ali uma oportunidade. Né? Ela gostou muito desse. Se ela levar o outro, depois eu posso pegar também esse. E ela pode ficar com os dois. E ela pode ter os dois e vai valer a pena. Por quê? Porque você não consegue imaginar o sorriso dela ao entrar no carro e olhar assim, o que é isso? Né? E isso é muito gratificante. Às vezes, a gente joga fora essas oportunidades. Momentos que não estão planejados, não tinha como me preparar para aquele momento, simplesmente é viver o momento com o coração aberto. Mas ali é entender o seguinte, no automático a gente só faz sempre as mesmas coisas. Então, acredita nisso. O casamento feliz não acontece sozinho, ele não acontece automaticamente, mas você pode lutar, você pode se esforçar, você pode se doar, você pode se dedicar e vai funcionar. A quarta coisa que eu queria dizer para você sobre o casamento feliz é que o casamento feliz nós vivemos apenas a dois. Veja, tem muita gente tentando viver um casamento a 3, a 4, a 5. Começa muitas vezes com os filhos. Né? O meu filho faz parte do casamento? Não, faz parte da família. Mas casamento é algo para 2 pessoas apenas. Mais do que 2 é gente demais. É ideia demais, é opinião demais, é participação demais. Então, assim, de fato, o casal precisa aprender a gastar tempo apenas entre os dois. Fala um pouquinho. Eu sempre lembro de coisas, então, assim, vou acabar sempre falando, né, de algumas. O meu filho, então, o João Vitor, ele é só meu, né, e aí ele vivia em constante competição com o Adir. Então, eu me sentia com a consciência pesada de sair sem ele. Então, por 7 anos, foi só nós dois, e aí sempre juntos e tudo mais, e aí eu falava assim, não, mas como que eu vou ir comer pizza, que é uma coisa que ele ama, e não vou levar ele junto? E aí, aos poucos, eu fui aprendendo, o Adir foi me ensinando, e aí, assim, isso hoje não é uma coisa ruim, né? E hoje, então, o João Vitor, ele aprendeu a parar de competir. Então, antes era uma competição acirrada ali, o Adir começava a falar, ele queria falar. Então, se a gente sai em família, a gente acaba não conseguindo ter intimidade, né? Então, eu e o Adir, a gente sempre sai juntos. Toda semana a gente tem, né, um momento de nós dois.
e isso faz toda a diferença no relacionamento. E é interessante que, pensando aí a princípio, né, sobre filhos, o filho não vai sentir falta disso. Por quê? Porque vão existir outros tantos momentos, nesses sim os filhos vão estar envolvidos, incluídos, mas o que nós estamos falando é que não dá para viver casamento se não for apenas os dois. Né? Se tiver filho, muitas vezes tem sogro, sogra, tem primo, tem irmão, cunhado, e a gente muitas vezes está acostumado lá atrás, quando somos solteiros, a viver num estilo familiar onde todo mundo está ali, presente, participante, né? E aí a gente às vezes pensa que é possível pegar alguém que está de fora da minha família, colocar aqui e o casamento vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque daí eu tenho que dar atenção para muita gente, aí eu tenho que agradar a muita gente ao mesmo tempo. Né? Quando a gente fala de casamento, a gente está falando o seguinte: eu tenho que ter tempo para dar atenção apenas para uma pessoa. Eu tenho que ter condições de dar atenção e tempo para uma pessoa. Eu tenho que me dedicar em alguns momentos para uma única pessoa. Né? Só. Acabei de lembrar uma outra coisa que acabei presenciando durante algumas vezes. Tem casais que eles não conseguem sair sozinhos. Ah, vamos chamar os amigos. E aí assim, não consegue. Ah, mas o que a gente vai conversar? O que a gente vai falar? A gente não tem assunto. Eu já ouvi isso muitas e muitas e muitas vezes. Então, assim, como que você não vai sair sozinho, né? Como que você não consegue? E aí, você estando junto com outras pessoas, a atenção vai ser para essas pessoas. Nunca vai ser para sua mulher. Tem pessoas que às vezes sentam até separados. Então, assim, não senta nem do lado da esposa. Tipo, ela fica lá junto com com as amigas e ele junto com os amigos. Eu acho que não é legal. Isso. Alguns casais pensam assim: ah, só nós dois não tem graça. Como assim? Só nós dois? Tem que ter toda a graça do mundo. E aí sim vão existir outros momentos quando tendo outros, pode sim acrescentar, pode agregar, mas não pode ser no sentido assim de estava ruim quando era só nós dois, aí chegou alguém e aí trouxe a graça, aí trouxe a alegria, aí trouxe a descontração ou qualquer coisa parecida. Né? Então assim, o seu melhor tem que ser para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa. E sim, a gente vai ter muita oportunidade de fazer as mesmas coisas com tantas outras pessoas. A quinta coisa que você precisa saber sobre um casamento feliz é que um casamento feliz exige, veja a palavra, exige maturidade. Não é uma opção. Maturidade não é uma opção. Eu gosto de pensar o seguinte: casamento não é para criança. Casamento não é para criança de idade, mas também não é para criança de mentalidade. A maturidade é uma exigência para o casamento. Veja, como é que eu vou me doar? Ou como é que eu vou abrir mão do grupo, da galera, da família, se eu ainda não conseguir amadurecer? É claro que esse amadurecimento ele precisa começar aonde estamos e precisamos ir adquirindo. Então também precisamos dar uns aos outros a oportunidade de adquirir o conhecimento de que algumas coisas são ruins, outras coisas precisam ser deixadas de lado e com a maturidade, a gente vai sendo capaz de abrir mão, capaz de fazer diferente, capaz de permitir que algumas preocupações passem a fazer parte da nossa vida, coisas que talvez não eram muito naturais, mas que nós vamos aprendendo. Tudo isso é algo que a maturidade faz muita, mas muita diferença. E lembrando que maturidade não é uma questão de idade. Maturidade é uma questão de nós queremos ser maduros, agir de forma mais madura. Cada dia um pouquinho mais maduro vai fazer bastante diferença. Quando pensa em maturidade, te vem alguma coisa na cabeça? Sempre vem alguma coisa na cabeça, né? É engraçado, né? A gente acaba fazendo algumas coisas e eu também fiz isso. Então, por exemplo, depois que nós nos casamos, eu falava, eu vou ir lá em casa, né? Então, assim, que casa? Eu estava dentro da minha casa, mas eu ia lá em casa. Então,
que era a casa onde eu morava antes, com a minha mãe e tudo mais. Então, esse cordão umbilical é a primeira coisa que precisa ser cortado, né? Então, assim, a sua família agora, se for só você e a sua esposa, é só vocês dois, se tiver filhos, então essa é a sua família, né? Os outros vão ser parentes. Pode ser pai, mãe, pode ser qualquer pessoa. Então, para que você consiga amadurecer, eu acredito que seja uma das primeiras coisas que precisam acontecer. Você tem que deixar esse pessoal, né? Você vai amar, você vai... O sentimento ele não vai mudar, mas, né, precisa aprender a separar as coisas para que você tenha um casamento feliz. Isso. Não significa que você está largando alguém de lado, que você está, sei lá, deixando de considerar importante. Você considera a importância, mas você descobriu alguém que vai estar numa importância muito maior. Por quê? Porque é a pessoa que vai dividir a vida com você. É a pessoa que vai aguentar tudo ao seu lado. Veja, é importante a gente conseguir entender o seguinte, que quando eu tiver dificuldades, a pessoa com quem eu vou contar é a minha esposa. Não é a minha mãe, não é o meu pai, não são os meus irmãos, não são os meus filhos, não são os meus parentes, os de perto, os de longe, ou as pessoas que eu conheço há mais tempo, ou alguma coisa assim. É a pessoa que me ama de forma incondicional. E o casamento, ele precisa ser essa experiência de amor incondicional. Né? Nós precisamos vivenciar isso e eu preciso dar chance, dar oportunidade para que ela consiga colocar em prática tudo isso. Se eu não permitir, se eu não dou espaço, se eu não dou chance, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu vou conversar com uma outra pessoa que não seja ela. Aquela outra pessoa vai me ajudar, aquela outra pessoa vai me ouvir, aquela outra pessoa vai me aconselhar e eu jogo fora e roubo da minha esposa a chance de fazer diferença na minha vida naquele momento difícil, naquele momento crucial, naquele momento que, se eu não deixar, ela vai ficar realmente sem espaço. Né? Então, assim, de verdade, se permita amadurecer. Se permita acreditar que o seu relacionamento vai ser melhor à medida que você se torna mais maduro. Pense de forma diferente. Às vezes, a gente tem até mesmo aquela tal da dor do crescimento, né? Também nos relacionamentos, também no casamento. Dói. A Genesi compartilhou com a gente agora a questão do filho. Doeu, né? Quando eu tinha que deixar o filho, doía. Aí depois, na próxima vez, doía um pouquinho menos. E aí a gente consegue perceber que a gente está crescendo. Cortar o cordão umbilical é muito importante e isso é o que a gente faz logo quando nasce. Né? É viver uma vida independente. Lá no útero a gente precisava do cordão umbilical, que era através dele que a gente tinha todos os nutrientes, lá a gente estava no quentinho, lá estava protegidinho, estava tudo bem. Mas a vida é outra. Agora é uma nova vida. Quando se casa, é entender isso. Estamos num novo momento, num novo patamar, para ter uma nova vida, uma vida diferente, uma vida diferenciada. E ela precisa, então, ser colocada em prática com tudo o que ela tem direito. Mas o resultado disso tudo é um casamento feliz. Tenha um casamento feliz. Acredite que isso acontece, que é para você, que você é capaz. Então, que todos nós consigamos ter um casamento verdadeiramente feliz.